Anos depois, um milionário fica chocado ao saber que sua ex-esposa mendiga negra tinha trigêmeas. A notícia ecoou como um trovão. O magnata imobiliário Ricardo, cercado pelo luxo de seu apartamento no topo de um arranha-céu, fixou os olhos na tela do televisor. A imagem de sua ex-esposa, Clara, uma mulher negra cuja beleza e força ele uma vez amou, parecia surgir de um pesadelo. "Trigêmeas!" exclamou a apresentadora, com um sorriso sensacionalista que poderia abalar qualquer um. As palavras quase o paralisaram. Não só Clara tinha sobrevivido, ela criara 3 filhas. E tudo isso sob as duras condições das ruas. Ricardo cambaleou até a janela, olhando para a cidade que nunca parava de brilhar. Enquanto carros importados passavam, ele se lembrava de como tudo se perdeu em um piscar de olhos. O divórcio tumultuado, as acusações trocadas, a dor nos olhos de Clara quando ela saiu de sua vida. Tudo isso agora o consumia, como um fogo que não o deixava em paz. As filhas dela, as trigêmeas, que vida tinham levado? Ele não sabia, mas seu coração se apertou com a ideia de que ela estava sozinha, lutando contra ventos opressivos. Como ele poderia ter sido tão cego? A reportagem não parou por aí. Mostrava Clara em um abrigo, lutando dia após dia, desdenhada por muitos. A cada palavra que escutava, a sensação de culpa o deixava mais inquieto. Ele havia se entorpecido em sua fortuna, tomando vinhos caros e frequentando jantares luxuosos, enquanto Clara encarava a realidade de um mundo cruel. O nó na garganta aumentava, igualando-se à pressão que sentia no peito. Ele precisava encontrá-la. Algo dentro dele se agitou. Um desejo de redenção que nunca soube que existia. Mas tinha que lidar com a resistência de seu chefe, Carlos, um homem que se mostrava leal, mas que sempre esteve ali, como uma sombra ameaçadora. Enquanto Ricardo pensava no que fazer, ele captou a verdadeira natureza de Carlos. A máscara que ele usava se desintegrava aos poucos, revelando um antagonista implacável. Você não quer se envolver com esse passado, Ricardo. Não vale a pena, murmurou ele certa noite, a ameaça velada nas palavras. Ricardo estava perdido. Anos de vida na elite o haviam ensinado a confiar em poucos, e agora os segredos de sua própria infância, que ele julgava enterrados, começaram a surgir, ligando-o a Clara de maneira perturbadora e inesperada. O que ele não sabia era que por trás de sua vida sofisticada existiam laços que o uniam à mulher que ele deixara para trás, laços que poderiam mudar tudo. Finalmente, ele encontrou Clara e as trigêmeas. O sol se punha, lançando uma luz dourada sobre elas. O sorriso de uma das meninas logo se apagou quando escutou que precisava de tratamento urgente. Aquele momento foi um verdadeiro choque. O que ele faria? Sua vida de excessos ou a oportunidade de conectar-se e assumir responsabilidades? O peso dessa escolha o deixou paralisado. Ricardo estava em uma encruzilhada e a pergunta ecoava em sua mente como um tambor distante. Seria capaz de enfrentar seu passado e entender quem realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado. O peso da responsabilidade quase o derrubando. Olhou para Clara, que agora segurava uma das trigêmeas, e viu seu olhar carregado de desespero. O silêncio era aflitivo, até que uma delas, a menor e mais frágil, começou a chorar. Era como se a vida tivesse se tornado uma montanha-russa de emoções. Um tremor percorreu seu corpo quando ele tentou raciocinar. Clara, eu posso ajudar. O que elas precisam? A hesitação na voz dele deixou claro que não tinha ideia do que fazer. A tensão pairava no ar, e as palavras pareciam se esvair. Mas antes que Clara pudesse responder, uma sirene cortou o silêncio do crepúsculo. Um carro de polícia parou abruptamente do outro lado da rua, as luzes piscando como um aviso. Ricardo sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Ele sabia que a vida de Clara era marcada por desafios, mas achava que já tinha presenciado o pior. E então, uma mulher apareceu, ofegante e desesperada. Era Luana, uma amiga de Clara que Ricardo conhecia vagamente. Clara, você precisa ir agora! A polícia está atrás de você! Luana gritou, olhando pesadamente para a menina no colo de Clara. O pânico tomou conta da cena. O quê? Ricardo se virou para Clara. Sua expressão, um misto de confusão e medo. Ela parecia mais pálida do que nunca. Clara, do que você está falando? É complicado, disse Clara, a voz tremendo. Eu fiz algo. Fez o quê? O coração de Ricardo disparou. O quê? Poderia ser tão sério a ponto de a polícia estar à procura dela? Não é a hora de explicar. Luana gritou, pegando a mão de Clara. Vamos, antes que eles cheguem aqui. Uma sensação de urgência tomou conta de tudo. Clara hesitou, claramente pensando em suas filhas. Elas precisam de ajuda médica. A gente não pode deixar isso acontecer. As palavras escorregaram de seus lábios como um desespero total. Ricardo! Luana se voltou para ele. Você tem que nos ajudar. Você pode fazer algo. Um nó se formou na garganta dele. Como poderia ajudar? Ele era um homem de negócios, não um herói. A vida havia trazido um dilema devastador. Se ficasse, poderia ser preso em meio a alguma situação que ele não compreendia. Se fosse embora, deixaria Clara e as meninas em perigo. E antes que ele pudesse decidir, a sirene ficou mais próxima. Ricardo se virou. E quando fez isso, algo ao fundo chamou sua atenção. Era um homem encapuzado e com um olhar penetrante. Ele estava observando tudo, como se soubesse mais do que deveria. Um desconforto repentino ria em seu estômago. O que ele havia perdido ao andar por esse mundo de riqueza e superficialidade? Então, o homem acenou. E um conteúdo de memórias explodiu na mente de Ricardo. Ele reconhecia aquele olhar. Era o irmão de Clara, Thomas, que ele acreditava estar na prisão. Sabia-se que Thomas tinha um histórico criminoso. Mas por que ele estava ali? Os murmúrios da multidão ao redor cresciam. Olha lá, o milionário!
O que ele está fazendo aqui? Isso não é bom! Os olhares julgadores o atravessavam como facas. Ricardo sentiu o peso novamente. O que ele realmente sabia sobre o passado de Clara? E aquele homem? Tudo começou a desmoronar e o círculo se fechou. As vidas estavam tão entrelaçadas que ele não sabia mais onde começava a dele e onde terminava a de Clara. Ricardo, vamos! Clara puxou-o, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos. A revelação de Thomas poderia mudar tudo. Como ele estava envolvido? O que estava escondido nas sombras do passado? Alguém estava ocultando uma verdade que poderia devastá-los. Ele olhou uma última vez para o homem encapuzado, sentindo que aquele momento mudaria tudo. A pergunta ecoava na mente dele. Quem era o verdadeiro criminoso aqui? E como essas conexões impactariam o futuro dele e de Clara? Especialmente agora que tudo parecia desmoronar. O que você está escondendo, Clara? Ricardo, o que você está escondendo, Clara? A pergunta pairou no ar, cortante como uma faca. O pânico aumentou, uma pressão insuportável no peito de Ricardo. Ele não conseguia desviar os olhos de Thomas, que observava tudo como um espectador de um filme de terror. O homem encapuzado parecia uma sombra do passado que ele desejava esquecer, mas que agora ameaçava consumi-lo de vez. Precisamos ir, Luana insistiu, puxando Clara. O tom dela era de desespero, mas havia uma energia estranha brotando da cena. Um eco distante de sirenes se aproximava como um lamento do destino que os aguardava. Ricardo não conseguia se mexer. As memórias de Clara, de cada riso compartilhado, das promessas de um futuro que nunca seria, o atacavam como flechas. É preciso explicar. Clara disse, a voz trêmula, mas seu olhar estava fixo em Thomas. Eu não queria que você soubesse assim. Tinha algo a mais. Ele podia sentir. O olhar de Thomas, cheio de segredos, disparava alarmes em sua mente. O que você fez, Clara? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Então Clara virou-se, seu olhar agora desfocado, abandonado. As meninas, elas têm um pai que eu não queria que você conhecesse. As palavras caíram como peso e Ricardo sentiu como se a terra estivesse sendo escavada sob seus pés. Ao que você se refere? A incredulidade tomou conta dele. Você teve outro relacionamento? O eco dos murmúrios ao redor deles crescia a cada instante. Não, não é isso! Clara se apressou, mas a frustração a fez hesitar. O pai delas, ele não é o que você pensa. Ricardo franziu a testa. O que quer dizer? A confusão o envolveu como um nevoeiro. Ninguém estava lá para ajudá-lo. A verdade era uma bola de fogo prestes a explodir, e ele estava no epicentro. Ele está na prisão, mas não como você imagina. Ele está preso por vingança. O que aconteceu foi que eu o aguardei, pensando que ele estaria livre um dia. Enquanto isso, você e eu, nós nos separamos. Tudo isso por causa do passado dele. Um grito ecoou. Ele olhou para as trigêmeas, ainda seguradas por Clara. A cena se desenrolava lentamente, e algo parecia estar prestes a mudar. O peso da culpa se misturou à raiva. Ricardo mal poderia compreender. Como ela pode esconder isso dele por tanto tempo? E então, numa fração de segundo, as sirenes se calaram. O silêncio era tão cortante que parecia ensurdecedor. Foi então que um grito inesperado cortou o ar. Clara! Uma voz familiar disparou. Um dos vizinhos olhava em choque. Ao seu lado, um policial enorme, com uma expressão grave, se aproximou. Clara, saia da rua agora!
Temos uma ordem de prisão para você. As palavras ressoaram como um trovão. E toda a tensão explodiu em uma série de eventos. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você fez, Clara? Ele não conseguia afastar o olhar do policial, que agora se movia rapidamente em direção a ela. O peso do momento intensificou-se. Cala a boca! Fique fora disso! Luana gritou, empurrando Ricardo para trás. Mas ele não conseguia se conter. Você está presa! Não me faça problemas! O policial gritou enquanto a multidão murmurava em agitação. E naquela fração de segundo, tudo mudou. Clara virou-se, o olhar fixo no policial, e com uma determinação que ele nunca viu antes, disse: Você não pode me prender. Eu não sou a criminosa aqui. A frase foi como um choque de realidade. O tempo pareceu parar. Ricardo sentiu o mundo desabar. O que mais existia que ele não sabia? O que mais havia escondido sobre o passado? A pergunta ecoava como um tambor envolvente. Então, antes que ele pudesse processar, Clara lançou um olhar que poderia atravessar paredes. Você vai descobrir a verdade, Ricardo. E a verdade pode mudar tudo. E com isso, Clara se voltou para o policial. A determinação somada ao desespero refletiu uma batalha interna. As pulseiras de metal pareciam pesadas não apenas em seus pulsos, mas em sua vida. Enquanto tudo girava em torno dele, a urgência se instalou. O que estava sendo revelado? O que mais estava por vir? Com um nó na garganta e o coração acelerado, Ricardo sentiu uma tempestade se formar. A única certeza naquele momento era que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Clara! Você não pode me prender! Eu não sou a criminosa aqui! A voz dela ecoou, cortante e cheia de desespero. O policial se aproximou. A pressão no ar era palpável. Ricardo estava em choque, o coração batendo forte no peito. Ele não conseguia se mover, sentindo o peso da atmosfera ao seu redor. O que mais Clara poderia ter escondido? A tensão crescia enquanto a multidão olhava. Os murmúrios se espalhavam como uma onda. O que ele está fazendo aqui? Ela está presa? O caos estava prestes a explodir. Thomas, o irmão de Clara, permaneceu no fundo, seus olhos fixos na cena. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Clara, o que você sabe sobre isso? Ricardo tentou entender, mas a verdade parecia estar escondida nas sombras, distante. A sua mente estava atordoada. O que mais havia sobre aquele passado que ele desconhecia? Ricardo, por favor, deixe-me explicar. Clara implorou, enquanto o policial estendia a mão para algemá-la. O desespero na voz dela fez seu coração acelerar ainda mais. Ele queria ajudar, mas como? Ele se sentia impotente. Solte-a! Ricardo gritou, mas já era tarde. O policial a havia segurado pelos braços. Sua fisionomia severa não deixava espaço para negociação. A multidão se aproximava. Os olhares agora eram julgadores. Eu não fiz nada! Clara chorou. E aquilo ressoou nos átrios de Ricardo. Ele queria acreditar, mas o eco da confusão apenas aumentava. Como ela poderia estar em apuros? O que ela realmente havia feito? Ricardo, escute! Clara se virou. Sua voz agora um sussurro. As meninas, elas têm um segredo. É por isso que você deve entender. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Um segredo? Que segredo? Ele precisava saber. Precisava entender o que estava por trás daquela situação. Não posso falar agora. Mas elas não são só suas filhas. Clara se deteve. E aquele momento parecia se arrastar como se o universo tivesse parado. O olhar de Clara era intenso,
cheio de medo e esperança. O que ela queria dizer? Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar. O tempo pareceu congelar. E, com um movimento rápido, Thomas se aproximou, seu olhar determinado e provocativo. É isso mesmo, Ricardo. Você está prestes a descobrir a verdade. Ele se adiantou e toda a atenção da multidão se voltou para ele. O que ele sabia? Quem era aquele homem realmente? A expressão de incredulidade em Ricardo se transformou em uma mistura de medo e raiva. Por que Thomas estava lá? Qual era o papel dele? Qual verdade? Ricardo exigiu. O desejo de entender a situação estava queimando dentro dele. Fale, se você se lembrou do passado, saberia que não foi só Clara que escondeu segredos. Thomas rosnou e, ao conectar o olhar, algo se quebrou dentro de Ricardo. Ela nunca quis te envolver, mas sabemos que há. Vida nos pegou de surpresa. Então, como se o mundo tivesse colapsado em um único evento, uma sirene soou mais próxima. Não de policiais, mas de ambulâncias. Uma luz piscou e o veículo parou abruptamente, atraindo a atenção de todos. Aconteceu um acidente. Uma voz gritou da multidão. E então, dentro daquela emergência, algo se movia. Algo que faria todos os segredos serem expostos. O corpo de uma das trigêmeas caiu. E com isso um alvoroço se formou. Ela não estava bem. Não conseguimos ajuda a tempo. Ricardo congelou. O que estava acontecendo? O que mais estava em jogo naquela noite caótica? As peças estavam se encaixando de uma forma aterradora. As movimentações frenéticas se intensificaram ao seu redor, enquanto todos tentavam entender. Não! Isso não pode estar acontecendo! O grito de Clara ecoou enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dela. E nesse instante, o que deveria ser uma noite de reconexão se tornava um pesadelo absoluto. O futuro, que parecia tão claro, agora estava envolto em sombras. A pergunta ficou na mente de Ricardo. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais poderia ser revelado neste emaranhado de situações? O que mais poderia mudar as vidas deles para sempre? A tensão pairava no ar, como se todo mundo estivesse em câmera lenta. Ricardo sentia o peso da situação, enquanto o grito de Clara soava como um lamento. Ele quis se aproximar, queria proteger, mas havia algo em sua mente que o impedia. A multidão murmurava, os olhares atentos a cada movimento. O policial, agora com as mãos firmes em Clara, parecia determinado a cumprir seu dever. E, ao mesmo tempo, a agitação de Thomas no fundo da cena deixava o ambiente ainda mais caótico. "Ricardo, por favor!" Clara clamou novamente, o desespero em seus olhos fazendo seu coração disparar. "As meninas, elas precisam de você." Mas a realidade estava mudando rapidamente. Ricardo sentia que a situação estava além de qualquer controle. Como um eco distante, as sirenes ressoavam, enquanto a ambulância se movia furiosamente em direção a eles. Ele olhou para as trigêmeas, o desespero estampado em seus rostos pequenos, e seu mundo parecia se desmoronar. E então, no meio de toda aquela confusão, um grito cortou o ar, a voz alta e frenética. "Clara, acorda! Você não pode me deixar!" Era uma figura familiar, um jovem que se afastava da multidão. Algo no seu jeito estava errado, mas o que mais chocou Ricardo foi o nome que ele gritou. "É hora de voltar, mãe!" Os olhares todos se voltaram para a cena.
A criança, não, o adolescente que estava insistindo em Clara, não era outra senão um filho que ele nem sabia que existia. Ricardo se agarrou à ideia. Como assim? Enquanto a multidão murmurava, Clara olhou entre os filhos e o esforço dela para se controlar era evidente. O adolescente, com a mesma expressão intensa que ele viria a reconhecer. Um traço de Clara havia ressurgido em... Um momento que parecia já estar saturado de segredos. Elias, não! Você não pode estar aqui! Clara gritou, e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. O silêncio temporário se espalhou entre eles como um frio cortante. Por que não? Eles não podem lhe prender você. Você é sua mãe. Fomos forçados a nos separar. O adolescente falava com uma urgência elétrica, fazendo a cada palavra o coração de Ricardo disparar mais e mais. As revelações estavam brotando. O que mais ele não sabia? O que mais Clara estava escondendo? Elias, Clara murmurou, o som da voz dela carregando uma mistura de amor e dor. O detalhe piercing de que ela tinha outro filho sem que ele soubesse cortou Ricardo como uma faca. Uma sensação claustrofóbica tomou conta dele. O que mais havia sob aquele véu de mentira? Thomas, que até então observava em silêncio, finalmente se manifestou. É isso que você escondeu, Clara? Que ele estava vivo? E que tem outra criança? A indignação em sua voz era palpável, misturada com uma proteção intensa. Ricardo não conseguia processar. O mundo girava ao seu redor, e cada revelação o deixou mais atordoado. Ele olhou para Elias, que agora parecia tão certo do que estava dizendo. E os outros? Elas são suas irmãs. Por que não nos deixaram entrar? A voz do garoto estava cheia de confiança e desafio. O policial hesitou, confuso, olhando para Clara, em busca de uma explicação. É verdade? Você tem mais filhos? Ah! Pergunta era uma explosão de incredulidade. O olhar acusador de Clara fez Ricardo se sentir impotente. O desespero em sua expressão se transformou em um apelo. Eu não quis que vocês soubessem assim. Tudo era por proteção. A defesa dela soou frágil, como castelos de areia à beira do mar. Ricardo se sentiu como se estivesse em um turbilhão. Cada detalhe que emergia do passado parecia puxá-lo mais para a escuridão. A voz de Clara, agora cheia de emoção, fez ecoar as verdades mais complexas. Elias é seu filho, Ricardo. Outro segredo, mas não como você pensa. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas é verdade. O silêncio se instalou novamente, estridente. O mundo parecia ter parado enquanto as palavras dela ecoavam. E, agora, Ricardo tinha que decidir. Seguir as correntes pesadas do que mais estava escondido ou se perder em um mar de consequências. E então, a ambulância se movia, enquanto a comoção aumentava ao seu redor. Clara olhou diretamente para ele e disse: Você não sabe tudo, Ricardo. E o que você vai descobrir agora pode mudar tudo de novo. Com isso, algo na atmosfera mudava. Ele sentiu o peso de todas as promessas quebradas. O desespero dos filhos que queriam uma vida que nunca tiveram. Eu preciso de você, mas há tanto mais. As palavras de Clara ficaram suspensas no ar, mexendo nas profundezas de sua alma. O que mais ele teria que suportar? A pergunta ficou pulsando na mente dele, como um tambor. Que instante! Até onde estava disposto a ir para entender a complexidade que cercava os laços familiares e, ao mesmo tempo, o que mais poderia explodir em sua vida? O futuro não parecia mais claro.
Mas uma nova nuvem de incertezas se aproximava, trazendo consigo novos desafios e verdades a serem descobertas. Clara olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Mas a tensão no ar era palpável. O policial, ainda em choque, hesitou por um breve momento, a mão paralisada em direção às algemas. A multidão ao redor deles parecia quase ancestral, respirando o drama daquela cena que se desenrolava como um filme desesperador. Por favor, você não entende. Eu preciso dos meus filhos, Clara implorou, a voz embargada. Mas antes que o policial pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso cortou o silêncio da noite, como se o céu tivesse se aberto. Um carro em alta velocidade surgiu do nada, atravessando a calçada com uma manobra arriscada. A multidão recuou em pânico, gritos ecoando enquanto todos tentavam se afastar. O veículo parou bruscamente e as portas se abriram. 2 homens de traje escuro saltaram e um deles segurava uma pasta com documentos, enquanto o outro estava armado. Afastem-se! Afastem-se! Eles gritaram, abrindo caminho. O coração de Ricardo disparou. Que raios estava acontecendo? Seus filhos, eles estão em perigo! Um dos homens gritou, desviando a atenção para as trigêmeas e Elias. Ricardo mal tinha a oportunidade de processar as palavras antes que o homem se aproximasse, apontando para ele e Clara com um olhar firme. Vocês precisam nos acompanhar. Temos informações que podem mudá-los para sempre. E o tempo está acabando. Clara ficou paralisada, mas Ricardo não. O instinto o impulsionou para frente. Do que você está falando? O que você sabe sobre nós? A cada palavra, a confusão enchia o espaço ao redor deles. A multidão, agora envolta em nervosismo e expectativa, sussurrava entre si. Havia um mistério que pairava sobre todos e a tensão era quase insuportável. O pai delas, o pai de Elias, ele está vivo! O homem com a pasta interrompeu, suas palavras ecoando como um trovão. E ele está vindo! Vocês estão em perigo! Não! Não pode ser! Clara gritou. Mas havia um terror genuíno em seu olhar. O ambiente foi tomado por um silêncio carregado. Olhares fixos e respirações suspensas. A revelação desmoronou o que restava da solidez naquela noite. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, o coração batendo descompassado. O que seria da sua relação? O que significava isso para Elias e as trigêmeas? Elias, que até aquele momento estava em pé, sentou-se desolado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia, murmurou, como se uma peça fundamental tivesse caído em seu quebra-cabeça. Eu sempre soube. Você não sabe do que está falando. Clara se virou para ele, a expressão confusa e angustiada. Ele não está vivo. Eu não deixei. Mas é verdade, Clara, o homem insistiu, sua voz agora possuindo uma urgência desesperadora. O pai dela saiu da prisão. Ele foi libertado e agora está à sua procura. E se encontrá-las, não se sabe o que pode acontecer. O policial hesitou, aparentemente fora de sua profundidade. Clara olhou para Ricardo. Os olhos dela agora cheios de medo. Uma nova dimensão de desespero nascendo a partir de sua expressão. A vida dela não era apenas uma história de escolhas ruins. Havia camadas mais profundas que levavam a um passado obscuro que ele nunca imaginou ser parte da realidade.
Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso perder você de novo. Ricardo gritou, mas a confusão tomou conta dele. O que ele sabia? Havia mais segredos a serem revelados. E toda a vida que ele acreditava ter construído com Clara estava prestes a desmoronar. A multidão murmurava em frenesi. Cada palavra soava mais como uma maldição. Os homens de terno começaram a se mover, enquanto Clara se colocou na frente de Elias e das trigêmeas, determinada a protegê-las. Vocês não vão levá-las? Olha, precisamos agir rápido. O pai delas, ele não é uma pessoa comum. Ele é perigoso. Precisamos ir agora, disse o homem, puxando a pasta e abrindo-a. Dentro havia uma foto de um homem que fez o coração de Ricardo parar. Era Thomas, o irmão de Clara, em um arquivo policial. Ele está atrás das crianças. E temos boas razões para acreditar que ele não virá sozinho. E justamente naquele instante, ecoou um rugido distante, e os pneus começaram a cantarizar em uma curva, enquanto o veículo se aproximava apressadamente. A adrenalina disparou. O que mesmo estava por trás de tudo isso? E o que significava para Ricardo, Clara e as crianças? A pergunta pairava no ar, deixando todos em suspense. Porque agora tudo havia mudado. O que mais eles iriam descobrir? E a que preço? A tensão ainda pairava no ar quando o eco do carro que parou abruptamente ressoou. Clara olhou para os homens de terno com uma mistura de medo e confusão. O coração de Ricardo batia descontroladamente. Que segredos estavam sendo revelados? E agora, a revelação sobre o pai de Elias estava deixando toda a situação ainda mais delicada. Antes que ele pudesse processar, um terceiro homem que parecia familiar surgiu do veículo. Ele era alto, tinha cabelos desgrenhados e um olhar feroz que atravessava a multidão. "Deixa em paz!" ele gritou, correndo em direção a Clara. Mas o que apanhou Ricardo de surpresa foi o olhar de reconhecimento entre Clara e o novo homem. Era alguém do passado. "Luan, o que você está fazendo aqui?" Clara chorou, e a dor na sua voz fez o coração de Ricardo apertar. "Eu fui atrás de vocês. Clara, você não sabe em que confusão está se metendo!" Luan exclamou, parecendo mais um protetor do que outra coisa. "Eu não vou deixar que a gente se separe de novo." Ele se virou para o policial. O chão, agora, estava sendo obliterado pela urgência do momento. Clara olhou para Elias, que parecia atordoado. "Prenda ele! Prenda ele logo!" o policial gritou. Mas não houve tempo. Luan já estava ao lado de Clara, olhando para Ricardo com um ar de súplica. "Você precisa entender, Ricardo. As coisas não são o que parecem." E nesse exato momento, uma explosão de luz foi vista ao fundo. A multidão ficou em silêncio, paralisada. Com um tremor violento, um carro preto avançou para a calçada, derrapando e quase atingindo o grupo. Quando a porta se abriu, uma figura sinistra apareceu. Era um homem de óculos escuros, com uma expressão sombria. "Seus problemas acabaram de começar", ele disse, olhando diretamente para Clara. O pânico se espalhou como fogo. "Diga-me onde estão as crianças, Clara!" O mundo de Ricardo parecia desabar. "Quem é ele?" ele indagou, sua voz quase um sussurro, enquanto tentava agarrar a realidade que escorregava entre seus dedos. Luan se aproximou mais, o rosto tenso. "É Eleandro, o pai delas, o verdadeiro pai!" Luan entregou, e o ar ao redor ficou pesado, como se todos os olhos estivessem fixados em uma única bola de fogo prestes a explodir. "Ela me prometeu que não diria a ninguém. Fui eu quem a protegi."
Eleandro continuou, a frustração tomando conta dele quando seus olhos encontraram Clara. Você não pode se esconder. Eu vou levar você e as meninas. A multidão murmurava, espantada, enquanto Ricardo sentia que o chão se abria sob seus pés. Ele sabia que algo profundo e devastador estava prestes a acontecer. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Não! Elas não irão com você! Clara gritou, segurando as crianças perto de si. O desespero na sua voz é apalpável. Ricardo, eu sinto muito. Clara começou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu estava tão assustada. Eu não sabia como te contar sobre Eleandro, sobre tudo. Então, ele é o pai delas? A voz de Ricardo tremia, sua mente girando. Cada palavra se sentia pesada, como pedras, enquanto tentava juntar os pedaços do que restava de sua realidade. Ele saiu da prisão antes do que pensávamos. Ele me forçou a ficar em silêncio. E eu tive medo. Eu nunca quis que você se envolvesse. O grito de Clara cortou o ar. Mas ele não pode machucar nossas filhas. A tensão era quase insuportável. Luan puxou Clara para mais perto. Sua presença era um escudo entre ela e a figura ameaçadora que se aproximava. Você não sabe em que tipo de perigo estão, Clara. Preciso que você confie em mim. No fundo, havia uma faísca de esperança, mas Ricardo sentiu a confiança desmoronar. E ainda tem mais alguma coisa que está escondendo? Não, não pode ser. Como você pôde? A indignação misturava-se ao desespero e ao medo, enquanto o policial parecia incapaz de agir, paralisado com as revelações. Então, ao fundo, as sirenes começaram a ecoar mais forte. A situação estava prestes a explodir. E Ricardo percebeu que deturpar cada palavra tinha consequências. Ele mal podia suportar as imagens que surgiam em sua cabeça, cada uma mais aterrorizante que a anterior. O que mais estava por vir? A verdade tinha muitos rostos. E agora, Alicia e as trigêmeas eram apenas os fios de uma tapeçaria que desfiava. Ele esperava que a próxima revelação não dissesse o que mais a vida tinha reservado para eles. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras do passado? O futuro agora parecia ainda mais incerto. E uma pergunta ardia em seu peito. Até onde Clara iria para proteger suas filhas? Para quem ele deveria correr? O que mais estava à espreita na escuridão? Clara olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Mas a tensão no ar era palpável. O policial hesitava, a mão parada em direção às algemas, enquanto Ricardo tentava entender a magnitude daquela revelação. O coração dele batia descontrolado. O que mais estava escondido? Ele não conseguia mais diferenciar os fios da verdade na teia que cercava Clara. Você não pode levá-las. Não depois de tudo o que já passamos. Clara gritou, segurando com firmeza a mão dos filhos. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um carro em alta velocidade entrou pela rua como um foguete descontrolado, derrapando. As pessoas gritaram e se afastaram, criando um espaço vazio ao redor deles. O veículo parou abruptamente e as portas se abriram rapidamente. A figura que surgiu era alta, com um olhar intenso e uma expressão de determinação. Era um homem que Clara conhecia bem, um fantasma do passado. Clara, não! Você não pode fazer isso! O homem gritou e a multidão sussurrou em choque. Gustavo?
Clara murmurou, a expressão horrorizada. O que você está fazendo aqui? Os olhares se cruzaram, como se o tempo tivesse parado. Esse alguém, que deveria estar longe, agora estava bem ali. Eleandro está atrás de você! Você precisa ouvir. Gustavo avançou, a urgência em sua voz quase palpável. Do que você está falando? Eleandro morreu! Eu vi! Clara respondeu, aterrorizada. As palavras dela eram como uma lâmina afiada, cortando o silêncio tenso. Ele não está morto. Eu o vi sair da prisão. Ele está bem aqui. Gustavo insistiu, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava temor e raiva. E então, no meio daquele turbilhão, a multidão se despedaçou quando outros veículos se juntaram, formando um cerco ao redor deles. Os homens de terno, que até então se mantinham em atitude de prontidão, agora pareciam perplexos. Um deles tentou desviar o olhar do Gustavo, mas as verdades que começavam a emergir entrelaçaram-se como um labirinto sem saída. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou, sua voz trêmula de dúvida. Raiva e desesperança preencheram o peito de Ricardo. Não era possível que tudo estivesse desmoronando tão rápido. Gustavo, o que você sabe? Qual é? Verdade! Ricardo, você precisa entender. Clara, eu a avisei. Eleandro é perigoso. E o que ele quer, vocês não podem imaginar. Ele não virá sozinho. O desespero na voz de Gustavo fez um nó se formar na garganta de Ricardo. Enquanto as palavras de Gustavo penetravam sua mente, a multidão parecia cada vez mais ansiosa, pulsando com um maremoto de murmúrios. E então, um grito cortou o ar. Uma de suas trigêmeas, a mais nova, desmaiou, os olhos fechando enquanto ela caía. O tempo se desacelerou. Não! Clara gritou, jogando-se para frente e pegando a criança. O terror preenchia seu rosto enquanto ela começava a sacudi-la. Ligam para uma ambulância! Ricardo gritou, o medo crescendo em seu interior. A cena era um caos e a pressão aumentava à medida que as pessoas se aglomeravam em torno deles, assustadas e curiosas. Ela não está respirando! Clara uivou, a voz quebrou e tudo pareceu desmoronar. Ricardo, atordoado, tentava conectar os fios da situação. Ele não poderia deixar a filha em perigo por causa de um passado obscuro que ele não compreendia. E então tudo se tornou ainda mais confuso. Do carro que havia chegado, um homem de terno escuro apareceu, interrompendo o desenrolar da tragédia. Clara, eu não sabia que você estaria aqui, ele disse, e o choque de sua presença nas palavras provocou um tremor. Você tem que sair agora. Eles estão vindo por você. Quem está vindo? Ricardo perguntou, a frustração fazendo sua voz tremer. O que mais você está escondendo? De repente, várias verdades estavam sendo reveladas em uma corrida frenética. Eles vêm atrás das crianças. É uma questão de minutos. Precisamos ir agora. O homem de terno expelia uma urgência mortal e o ambiente começou a girar. Ricardo olhou para as trigêmeas, seu coração despedaçado. A revelação que deveria unir a família agora era uma espada do destino, cortando cada laço que haviam construído. E então, o chão sob eles começou a se abrir com uma verdade brutal, prestes a emergir. O que você está escondendo, Clara? A pergunta pairou no ar, pesada e cheia de significado.
O silêncio se estendeu, os olhares da multidão fixos, como se a verdade finalmente estivesse prestes a ser revelada. Eu não queria que você soubesse que na verdade, Eliandro é um dos meus. Clara hesitou, sua expressão de dor transformando-se em algo mais profundo, enquanto as pessoas ao redor parecem prender a respiração, esperando. Um dos seus o quê? O que mais poderia ser tão devastador? O desespero invadiu as palavras de Ricardo, o nó na garganta crescendo e sufocando qualquer resquício de compreensão. Ele é meu irmão e o pai de Elias. As palavras caíram como uma bomba no meio da multidão, e Ricardo sentiu o mundo desabar novamente. Ele olhou ao redor, cada rosto revelando o choque desenhado. E naquele instante tudo mudou. A verdade foi uma facada no coração. Respostas não pedidas flutuavam no ar viciado de segredos. Ricardo se viu preso em um mar de confusões e verdades não ditas. Uma única verdade, colossal, capaz de transformar todo o amor em dor, estava se formando diante dele. O que mais poderia estar por vir? E o que significava para ele, para Clara, para as crianças? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto o caos se intensificava ao redor deles. Clara olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo, mas a tensão no ar era palpável. O policial hesitava, a mão parada em direção às algemas, enquanto Ricardo tentava entender a magnitude daquela revelação. O coração dele batia descontroladamente. O que mais estava escondido? Ele não conseguia mais diferenciar os fios da verdade na teia que cercava Clara. Ele é o pai de Elias. As palavras caíram como uma bomba no meio da multidão, e Ricardo sentiu o mundo desabar novamente. Ele olhou ao redor, cada rosto revelando o choque desenhado. E então, enquanto o silêncio pairava, um grito cortou o ar. "Mãe!" Um dos outros filhos gritou profundamente, e naquele instante, Clara teve um colapso. Uma onda de choque a derrubou enquanto ela soltava as mãos das crianças e caía de joelhos. O horrendo rapidamente deu lugar a uma onda de murmúrios descontrolados entre a multidão. Clara! Ricardo correu até ela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando ele se inclinou, observou os olhos dela arregalarem-se, apontando para um canto à distância. Ele seguiu o olhar, e foi então que viu Eliandro. O homem, antes invisível, agora estava ali, parado, observando a cena. O pesar em sua expressão era uma mistura de hostilidade e um toque de dor. "Clara, você mesmo me fez isso!" Ele berrou, sua voz penetrando o ruído da multidão em crescendo. A cena parou novamente. A tensão era eletrizante. Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros, enquanto tudo o que ele achava que entendia agora estava sendo desfeito. Eliandro se aproximou. Cada passo parecia pesar como chumbo. "Você não entende, Ricardo. A verdade sobre ele não é o que você pensa." A encenação em torno deles ficou pesada. Os murmúrios ficaram mais baixos. O choque em sua voz, como se ele estivesse prestes a revelar algo que poderia abalar tudo ao invés de construir. Justamente quando a multidão parecia faminta por mais, um grito estourou a confusão. "Abaixo! Todos para o chão!" Foi um eco ensurdecedor, vindo da esquina. Um grupo de homens encapuzados, armados, emergiu,
seus rostos sombrios refletindo a tensão no ar. A situação virou um pânico absoluto. Ricardo paralisou. O que está acontecendo? Ele gritou, os batimentos cardíacos acelerando, ecoando em sua cabeça. O que eles querem? O mundo parecia ter se desintegrado ao seu redor. Elias, aterrorizado, agarrou a mão do irmão e Clara começou a tremer. O homem que liderava o grupo apontou uma arma e gritou novamente. Onde está Eleandro? Se ele não aparecer em um minuto, vamos levar o que é nosso! A multidão gritou em pânico. As pessoas se afastaram e Clara se encolheu, a expressão de medo congelada em seu rosto. Ele não tem nada a ver com isso! Ricardo gritou, empurrando Clara para o lado, enquanto tentava proteger as crianças. Mas a mente dele girava. Eleandro não era só quem ele parecia ser? Como a vida deles tinha se tornado uma tempestade de caos. A revelação de que Eleandro era o pai de Elias agora parecia uma peça do quebra-cabeça que ele nunca havia desejado. Ricardo se sentiu próximo da verdade, que nunca queria confrontar, e as consequências desmoronando ao seu redor testavam o que ele realmente sabia sobre Clara. Mas, em meio ao pânico, o olhar dele se fixou nos olhos de Leandro. Ele mesmo parecia um pouco hesitante, mas outra emoção começou a transparecer em sua expressão. Um desejo farisaico de controlar tudo. Clara, você precisa vir comigo agora! E Leandro gritou, estendendo a mão na direção dela. Mas a tensão explodiu como uma bomba. No meio do caos, na verdade, a multidão começou a silenciosamente se separar, criando um caminho. Alguém, uma figura que Ricardo não reconheceu anteriormente, quis cena. Oh, Natitência! Tossiu a alta voz enquanto avançava. Eles não podem levar você para lugar nenhum, Clara. E Ricardo viu o olhar entre essa figura e Clara. Uma conexão instantânea. Você trouxe ele aqui! Clara gritou, o pavor fazendo sua voz tremer. O homem que apareceu agora parecia-se tornar a figura que poderia mudar tudo. Estava prestes a se desvendar um fio de esperança. Ou seria mais uma camada de truques? Enquanto tudo desmoronava, o tempo parecia paralisar. E por um momento, Ricardo entendeu que a verdade era ainda mais complicada do que nunca. E a resposta que ele procurava estava mais distante do que nunca. O que significava isso para eles? O que mais estava reservado da tempestade que estava por vir? Clara estava de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a trigêmea em seus braços. O mundo ao redor parecia um borrão de gritos e pânico, e o eco de sua própria dor a deixava paralisada. Ricardo olhou para ela, sentindo um aperto no peito. Aquela mulher que havia amado com tanta intensidade, agora estava perdida nas sombras de um passado sombrio. O homem que havia surgido do carro parecia uma ameaça, mas a urgência em sua voz também estava impregnada de uma verdade aterradora. Clara, vamos! Eu sou seu irmão! O homem gritava, mas a confusão reinava. Eleandro estava se aproximando, o olhar ameaçador. Ricardo sentia que o tempo estava se esgotando. Cada segundo era precioso e suas crianças estavam em perigo. Ele não poderia deixar que Clara fosse levada. A vida dele havia mudado há muito tempo. Fique longe dela!
Ricardo se colocou entre Clara e Eliandro. O cheiro de medo pairava no ar como um manto pesadíssimo. A multidão assistia, cada olho fixado nele, os olhares cheios de expectativa e horror. Mas foi naquele momento que uma nova luz surgiu. Gustavo, o amigo de Clara, avançou. O que você quer, Eleandro? Estava na prisão por fazer coisas horríveis. Suas filhas não têm que pagar por isso. O corpo de Clara ficou tenso, o apoio de Gustavo sendo um pequeno raio de esperança em meio ao caos. As sirenes da polícia encheram o ar e a pressão aumentou. Precisamos sair daqui, Clara! Ricardo insistiu, puxando-a para longe. Ele sentia que a certeza estava se desvanecendo, mas o instinto de proteção era mais forte. As crianças estavam empilhadas em seu próprio mundo de inocência, sem entender o horror de tudo. Sim, vamos! Clara aceitou, mas hesitava, olhando para as trigêmeas e então para. Elias, mas eu não posso deixá-las! A luta interna dela era evidente, e Ricardo se lembrou de como ela sempre lutou. Justamente quando a tensão estava prestes a explodir, os policiais chegaram. Parem! O que está acontecendo aqui? Eles exigiam, e o caos tomou um novo rumo. Os homens de terno antes ameaçadores agora pareciam desencontrados. Em meio à confusão, Ricardo decidiu. Nós vamos juntos. Não importa o que aconteceu antes. Vamos proteger nossas filhas. Clara! A determinação em sua voz ecoou. E havia algo nos olhos de Clara que começou a brilhar em resposta. Não era a solução perfeita, mas era um começo. Eleandro, percebendo que tinha perdido a vantagem, recuou, mas não antes de gritar uma última ameaça. Isto não acabou. Você não pode se esconder. Eu vou atrás de vocês. E com isso, desapareceu na multidão. O silêncio se instalou. Ricardo estava ofegante, mas finalmente se sentia leve. Ele segurou a mão de Clara, que agora também respirava com um novo fôlego. Nós vamos superar isso. Não estamos sozinhos. Com uma determinação renovada, eles se viraram para as crianças, esperando que sua inocência trouxesse a eles uma esperança renovada. Enquanto o mundo ao redor ainda girava em confusão, o amor e a união entre eles estavam trazendo um novo amanhã. Clara, se você me deixar entrar na sua vida novamente, faremos isso juntos, como uma família. Ricardo olhou para os filhos, o futuro iluminado pelo poder do amor. Mas enquanto eles tomavam rumo ao desconhecido, uma questão pairava no ar. O que mais estavam prestes a descobrir sobre o longo caminho que ainda tinham pela frente? Agora, eu preciso que você preste muita atenção. É obrigatório que você se inscreva imediatamente no canal, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz uma diferença enorme. E não esqueça de inundação a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.